tempo que vocês puderem ficar com a gente, fiquem conosco. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Corre lá, pega a sua Bíblia, a gente dá tempo, tá bom? Tenha lá a tradução que ela tiver, pega a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, tá? Pega a sua Bíblia lá. E coloca também o seu comentário, se você quiser. Mais uma vez, nós vamos tentar fazer um estudo aqui de 30 minutos. Se passar um pouquinho, ok por mim também. Fiquem à vontade, o tempo que vocês puderem ficar conosco, tá bom? Gelson, seja bem-vindo. E podendo, desejando, querendo contribuir, acrescentar alguma coisa. A Júlia, eu não consigo ler, mas a Júlia, a Cristiane, elas dão esse apoio aí, elas dizem aí o que está... Qual é a pergunta que está sendo feita, qual comentário está sendo feito, tá bom? Vale discordar, pode trazer um acréscimo, comentando do jeito que você desejar. E o Sim, seja bem-vindo, meu irmão. Ao tempo que você puder ficar, fica com a gente aí, tá bom? Enfim, pode discordar, pode acrescentar, pode criticar. A gente só não pode se agredir, tá bom? Mas todo comentário, inclusive crítica ao que será dito, é sempre bem-vindo. A gente já falei isso várias vezes aqui na live. Quem discorda do pastor não perde a salvação e nem deixa Deus aborrecido, tá bom? Essa é a graça de Deus, né? A certeza de que a nossa relação com Deus não depende de um mediador humano, entende? A sua relação com Deus não depende de um padre, a sua relação com Deus não depende de um pastor. A sua relação com Deus é por meio de Jesus Cristo e tão somente Jesus Cristo. Ainda que alguém queira maldizer, ainda que alguém queira lançar aquilo que comumente se chama aí de maldição, não tema, o Senhor é contigo, é o Senhor quem te remiu, é o Senhor quem pagou o preço da tua salvação e o preço alto que é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, embora valorizemos aí as pessoas os líderes aí que trazem a palavra de Deus, mas que não temamos, entendendo que é de Deus que vem toda a graça. Podemos discordar do pastor, podemos discordar, enfim, de quem for aí o líder, tá bom? E, portanto, aqui você pode discordar de mim também, à vontade. A gente vai ler a palavra de Deus em Atos, no capítulo 17, a partir do verso 16. Atos 17, de 16 em diante, tá bom? Então, vamos lá. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, então agora eles estão em Atenas, hein? O seu espírito, né? O espírito de Paulo se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Vai lembrando, eles estavam agora em Atenas. Paulo olhava ao redor e via vários sinais de idolatria, e isso inquietava ou indignava. E verso 17, por isso então ele dissertava, ele arrazoava, ele trocava ideias, né? Em dois lugares, olha aqui, na sinagoga entre os judeus e os gentios, e também na praça, num lugar chamado, a praça era chamada as ágoras, né? A ágora era, na Grécia Antiga, exatamente o lugar onde os filósofos se reuniam para bater papo, para trocar ideias sobre a vida, sobre filosofia, sobre política, sobre fé. Então o que ele está dizendo aqui, por isso, por causa dessa inquietação, ele dissertava na sinagoga, na sinagoga era entre os judeus e os gentios piedosos, mas também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E aí, as mais variadas pessoas. Verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Era essa a reputação que ele estava tendo ali no meio daquelas pessoas. O que esse tagarela quer dizer? E outros diziam, parece um pregador de deuses estranhos. Porque Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Paulo falava de Jesus e da ressurreição. Então, tomando-o consigo, tomando Paulo com eles, o levaram a um lugar chamado Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes por aqui, de outra coisa não cuidavam, senão dizer
ou ouvir, quando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, e havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando-o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica, anuncia a todas as pessoas que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto ele está Deus, em que há de julgar o mundo com justiça por meio de uma pessoa, por meio de um homem que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros diziam: olha, a respeito disso nós te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Mas houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. E entre eles estava Dionísio, um sujeito lá do Areópago, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Senhor, nós te louvamos pelo momento oportuno da gente meditar na tua palavra. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, para que a gente possa ter ouvidos sensíveis à tua voz, corações acolhedores da tua palavra, que a tua palavra seja, que os nossos corações sejam o solo fértil para o acolhimento da boa semente que é a tua palavra, e que a semente da tua palavra caindo em nossos corações produza muitos frutos para a glória do teu nome, para a alegria nossa, para o bem do nosso próximo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos então numa pregação. Sejam bem-vindos todos os meus amigos aí, Raul, Helena, o tempo que vocês puderem ficar com a gente, tá bom? Vai ser um prazer acompanhar. Nós estamos estudando uma passagem em Atos dos Apóstolos no capítulo 17. São todos convidados aí a pegar também suas Bíblias e contribuir, e acrescentar, enfim, tá bom? E criticar e discordar, fiquem à vontade, tá bom? Nós estamos nesse momento na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E lá vou eu para os meus mapas, né? Nós tínhamos visto até então que se encerrou a primeira viagem missionária. Aí depois nós tivemos aquele concílio em Jerusalém, lembram-se? Foi o nosso estudo na semana passada, na quinta-feira, em Atos no capítulo 15. E agora Paulo iniciou uma nova viagem missionária. Só que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Cissa, seja bem-vinda, irmã. Seja bem-vinda. Fique com a gente o tempo que você puder. Entre a primeira viagem missionária, na primeira viagem missionária, lembram quem estavam? Olha, estavam Paulo, Barnabé e Silas. Silas deixa essa comitiva logo no início, Barnabé e Paulo é quem acabam ficando, pregam num lugar chamado Antioquia da Pisídia, depois pregam em Icônio, em Listra, em Derbe, e acabam a viagem e voltam lá para a região de Jerusalém, na verdade para outra Antioquia, para a Antioquia da Síria. Então eles vão ali para aquele concílio de Jerusalém, discutem aquele tema, se o não-judeu que se converte deve se circuncidar ou não. Esse foi o tema da semana passada. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo, meu irmão. Que bom te ver aí novamente com a gente. Muito bom. Fica à vontade, mesmo esquema. Vale fazer qualquer pergunta, só não vale fazer pergunta difícil. Estou brincando. Faz aí as perguntas que você quiser, tá bom? Então também comenta, acrescenta, discorda, fica à vontade. Bom, então agora eles vão para uma segunda viagem missionária. Só que agora Paulo e Barnabé tiveram uma desavença. Paulo e Barnabé se desentenderam, porque cristãos também se desentendem. Não era para ser assim, concordo. Não é agradável que seja assim.
Nós somos humanos e acabamos passando por situações assim. Bom, então Paulo e Barnabé acabaram se desentendendo, até pela questão mesmo do Marcos, do João Marcos, que nessa segunda viagem missionária Barnabé queria levar Marcos. Paulo e Barnabé falaram, vamos para a segunda viagem missionária? Vamos passar nos lugares por onde passamos e fortalecer a fé dos irmãos ali? E aí eles disseram, combinado aí, né, Pedro? E aí eles disseram, vamos. E aí Barnabé falou assim, vou chamar João Marcos para vir com a gente. E aí Paulo falou, não, João Marcos não, ele deixou a gente na primeira viagem. Se desentenderam ali, Barnabé e João Marcos vão para uma região e Paulo traz consigo Silas. E se inicia ali a segunda viagem missionária a partir ali do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Eles descem, então agora Paulo e Silas vão para Listra, novamente para Derbe. Em Listra eles conhecem um personagem sensacional da Bíblia, que vale a pena você saber e conhecer dele, que se chama Timóteo, é um jovem. Paulo depois escreve 2 cartas para esse jovem chamado Timóteo. Vale a pena depois você ler aí na sua Bíblia a primeira epístola a Timóteo e a segunda epístola a Timóteo. Ele conhece Timóteo aí, nessa segunda viagem missionária em Listra. Isso está lá no início do capítulo 16, tá bom? Aí depois ele passa por Filipos, onde vive aquela situação da conversão do carcereiro de Filipos, uma passagem emblemática também, todo crente conhece, todo cristão conhece essa passagem, né? No capítulo 16, aí no verso 31, Paulo e Silas presos em Filipos, em conversa com o carcereiro, algumas coisas acontecem, mas em conversa com o carcereiro pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E essa é uma expressão que é emblemática para a fé cristã, está nos lábios de Paulo, mas está nos lábios de todo aquele que anuncia o Evangelho. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Esse é o critério para a salvação, né? O critério para a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo para que seja salvo tu e a tua casa. Isso está lá em Atos, no capítulo 16, no verso 31. Tá? É a fala que Paulo dá para o carcereiro de Filipos. Depois eles saem de Filipos, entram em Tessalônica. Em Tessalônica eles são perseguidos, Paulo e Silas agora, na segunda viagem missionária. Eles são perseguidos, depois eles entram numa região chamada Bereia. E essa região de Bereia, essa menção que a Bíblia faz a Bereia, Dona Delma, seja bem-vinda, Isa, seja bem-vinda, fiquem com a gente aí, contribuam, tá bom? Comentem, acrescentem, fiquem à vontade. Nessa região de Bereia, a menção que a palavra de Deus faz a essa região de Bereia é uma menção bastante interessante, que se encontra aqui mesmo em Atos 17 que lemos, só que no verso 11. Ele diz assim, por quê? Porque ele foi perseguido em Filipos, preso. Depois ele foi para Tessalônica, foi perseguido, preso. Não foi preso, mas foi perseguido. Depois ele foge para Bereia, da perseguição. Queriam matá-lo, queriam espancá-lo. E aí ele chega em Bereia. Então é interessante que o testemunho sobre os de Bereia, os chamados bereanos, o testemunho que a palavra de Deus dá sobre os bereanos é esse aqui, ó, do verso 11 do capítulo 17. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, com toda vontade. Esses de Tessalônica, vou repetir, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que razão? Porque receberam a palavra de Deus com toda vontade de receber, não sem examinar nas Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Entende a riqueza disso? Os bereanos, aqueles que estavam em Bereia, receberam o que Paulo e Silas falavam sobre o Evangelho, mas conferiam nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim, gente. Entende? Em outras palavras, não vale o que eu digo, vale o que a palavra de Deus diz. Não vale o que o pastor que você admira, o pastor da televisão, o homem muito efusivo, muito animado, não vale o que ele diz, se o que ele diz não está nas Sagradas Escrituras. Se o que ele diz tem fundamento, não tem razão de ser na palavra de Deus. Tá bom? Tira isso da sua cabeça. Não tem poderosos de Jesus. Não existe o homem de Deus, a mulher de Deus. Existem homens e mulheres de Deus. Não existe o. O é artigo definido. Esse o é só Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, homens como nós, pastores ungidos e padres famosos, são seres humanos.
Deus te chama para uma comunhão com Ele, para que você não tenha medo. Ouçamos os pastores e os padres, desde que falem segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E é para a palavra de Deus então que a gente vai. Bom, e agora saíram de Bereia e entraram em Atenas, e é o nosso texto, é o motivo aí do nosso estudo. Eu vou então para o meu mapinha novamente. Nós estamos na segunda viagem missionária, tá bom? Nós estamos na segunda viagem missionária. Eles saem aqui então de Antioquia e passam aqui por Listra, por Derbe, tá vendo? Vão depois então para Macedônia e passam lá por Filipos, por Bereia, e agora chegam aqui, tá dando para ver aí? E agora chegam aqui em Atenas, mais ou menos aqui embaixo, que é uma região grega, tá bom? Próximo a Corinto, ó. Logo no próximo capítulo eles vão para Corinto, ó. Aqui está Atenas, eu não estou conseguindo enxergar, mas aqui está Atenas, aqui está Corinto, tá bom? É uma região grega aí. É esse o contexto, no lugar onde eles estão. Veja, vamos lá, Jerusalém é aqui, Israel é aqui, tá? Eles estão lá longe, ó, tá bom? E aí estão pregando lá em Atenas. Em Atenas, o que a gente observa da pregação de Paulo em Atenas é uma coisa muito parecida com o que a gente observou da pregação de Paulo em Listra, no capítulo 13. Lembra? Vimos isso há 2 semanas atrás. O quê? Qual é a característica que é semelhante à que tem em Listra e que é diferente da característica que tem nas outras pregações de Paulo e mesmo de Pedro e de Estevão? Então, mais uma vez, quando Paulo, Pedro e Estevão pregam para judeus, eles recheiam a sua pregação, o seu discurso, de passagens do Antigo Testamento. Por quê? Porque o judeu foi o povo escolhido por Deus lá no passado para que Deus se revelasse o seu caráter, revelasse a sua santidade, revelasse a sua justiça, revelasse a sua palavra ali para o povo judeu. Portanto, Pedro, Paulo, Estevão, quando pregam para um público que é judeu, eles recheiam a sua pregação de coisas como: isso que estou dizendo para vocês é conforme disse o profeta Isaías. Isso que estou dizendo para vocês é conforme diz o Salmo, no Salmo 16, no Salmo 110. Inclusive essas citações foram feitas mesmo. Isso que estou dizendo para vocês é como diz o profeta Joel, lá, por exemplo, no Pentecostes. Isso que eu estou dizendo para vocês é como diz o profeta. Aí faz uma menção a Amós, traz uma passagem de Amós. Isso eles fazem para os judeus. Agora, quando eles estão em terras gentílicas, quando eles estão numa cultura que não é a cultura do povo judeu, do povo chamado gentio, eles não adianta fazer menções a expressões dos profetas ou dos salmos do Antigo Testamento, porque as pessoas dessas regiões não têm esse conhecimento. Essas pessoas são chamadas assim: Deus deixou vocês à vontade, né? Deus deixou vocês seguirem o curso da vida de vocês. Mas, tanto lá em Listra, nós vimos isso, e aqui nós vamos ver também, o que ele vai dizer é: contudo, Deus não se deixou sem testemunho. Contudo, Deus não se deixou sem revelação. O que ele vai dizer é que para esse pessoal que não é judeu, a revelação de Deus é uma revelação natural, a revelação da natureza. Por exemplo, aquilo que vemos em Salmo 19. Se você for abrir a sua Bíblia lá, você vai encontrar: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, uma noite traz entendimento a outra noite, sem se ouvir palavra nenhuma. Em outras palavras, se ouve a eloquência de Deus se anunciando. Ou o Salmo 8, também, que já mencionei, que me fala muito ao coração, porque me chama para uma reflexão. Ou seja, quando ele diz assim: Senhor, quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem sou eu? Quando contemplo a imensidão do universo, quem é o homem para que dele tu te lembres, e o filho do homem que o visites? Isso é o que está lá no Salmo 8, nos versos 3 e 4. Então, o que o apóstolo Paulo vai dizer nesses lugares que não tem uma cultura judaica, que não tem, portanto, os oráculos, né, a revelação, a palavra de Deus do Antigo Testamento, ele não parte, então, de conhecimento do Antigo Testamento, mas já traz aqui, vai falando para a cultura daquele povo ali. Não, sem contudo deixar de dizer que o Deus que não se revelou dessa maneira específica, como se revelou aos judeus, contudo não ficou sem se revelar, né?
disse lá em Listra, no capítulo 13, na pregação de Listra, ora, ele não ficou sem se revelar, é dele que vem as chuvas, as estações, as colheitas. Em Romanos, no capítulo 1, a gente vai perceber, a palavra de Deus vai dizer, olha, tudo que se pode conhecer de Deus, o Senhor revelou ainda assim na sua natureza. Então, esse é o momento em que a graça de Deus sai do povo, não é que sai, mas extrapola o povo judeu. A graça de Deus agora não é só do povo judeu, não é só do povo hebreu, conforme você chamar. A graça de Deus agora ela é universal e alcança também outras pessoas. Então, antes a revelação era só para agora a revelação da graça, da salvação, do amor de Deus é para todos os povos. E o que o apóstolo Paulo está fazendo é isso. Como outros fizeram, ele está levando esse conhecimento de Deus a outros que não conheciam. Então vamos lembrar rapidamente o que aconteceu. Ele está em Atenas, esperando Silas vir de Bereia, parceiro dele nessa caminhada, nessa jornada da segunda viagem missionária. E ele passando e vendo aquelas coisas, ele fica indignado, perplexo, né? Diz a palavra de Deus aqui, na tradução que eu tenho, seu espírito se revolta em face da idolatria, porque ele passava em vários lugares e via ídolos, imagens para tudo que é Deus. E o povo ateniense era tão religioso nesse contexto aqui, que eles tinham inclusive um lugar sem imagem nenhuma, escrito assim, ao Deus desconhecido. Eles tinham medo da ira dos deuses e falavam, vai que a gente esqueceu alguma divindade? Bota aqui um lugar vazio, mas escreve em cima ao Deus desconhecido. Ele pega desse gancho, né, ele fala, tá aí um sinal da revelação do verdadeiro Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. A despeito de toda essa idolatria, tá aí um link que eu posso usar para anunciar o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que deu Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. E ele usa disso. E ele começa, então, em função disso, ele começa a pregar na sinagoga, passagem que lembra, ele prega na sinagoga e na ágora, na praça, ele prega na sinagoga para judeus e simpatizantes do judaísmo, havia uma sinagoga ali, ele vai usar esse recurso muitas vezes, né? Ele começa pregando em sinagogas e depois vai para outros lugares, foi assim que ele fez em Tessalônica, é assim que ele está fazendo aqui em Atenas e é assim que ele vai fazer em Corinto, que é no próximo capítulo, tá bom? Mas então ele começa pregando na sinagoga para os judeus e simpatizantes e prega e vai para a praça também. Na praça ele não tem só judeus e simpatizantes, mas ele tem exatamente o povo daquela cultura. Ali ele encontra dois tipos de filósofos, os estoicos e os epicureus, né, que tinham lá, que faziam pouca reflexão sobre a divindade, mas faziam muita reflexão sobre a vida, sobre assim, essas duas linhas de filosofia faziam uma filosofia prática, eram menos filosofia escrita, mais filosofia prática, e eles discutiam então ali, e Paulo anunciando o evangelho, falando do amor de Deus. Os próprios estoicos e epicureus ficaram ali a tentar entender o que ele estava dizendo. Paulo falava de Jesus e falava da ressurreição. E eles entendiam que eram duas divindades. Por isso a pergunta é, quem é esse tagarela? O que ele está querendo dizer? Aí outros diziam, não sei, parece pregador de deuses exóticos, parece pregador de deuses estranhos. Porque Paulo falava sobre Jesus e a ressurreição. É essa conclusão que a gente vê aí no verso 18, né? Parecem pregadores de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Eles entendiam que Jesus e ressurreição eram duas divindades anunciadas ali por Paulo. Logo então, as autoridades, o Areópago, o que era o Areópago? O Areópago era uma regiãozinha montanhosa em Atenas dessa época, chamada também de Campo de Áries, né, no grego, ou Campo de Marte, em latim. E nesse lugar, as autoridades da cidade se reuniam, uma espécie de um conselho, uma espécie de um tribunal que ajudava a administrar a cidade, inclusive no aspecto legislativo, jurídico também, né, no judiciário, composta de aproximadamente 30 a 31 componentes, os chamados areopagitas, por isso a gente viu lá no final da leitura, né, um dos areopagitas acaba se convertendo, acolhendo a mensagem do Evangelho, acolhendo a mensagem de Cristo pregada. Mas então eles vão para esse Areópago,
O Areópago, então, é o lugar onde as autoridades se reúnem os epicureus, a Maria Eduarda está contribuindo com a gente aqui. Os epicureus acreditavam na filosofia dos prazeres plenos. Sim, Eduarda, é isso, mas não eram prazeres como dinheiro, fama, poder, tá? Eram pequenos prazeres. Os epicureus não acreditavam em vida após a morte. Eles diziam, morreu o corpo, morreu a alma. E aí, por causa disso, comamos e bebamos, amanhã morreremos. Então, os epicureus prezavam por ter prazer. Por exemplo, tá com sede, bebe água. Quer abraçar, abraça. Tá com fome, come. Os epicureus prezavam pelos prazeres, mas quando a gente fala prazer, dá a ideia aí desses prazeres, muitas vezes que a gente vê exuberantes e tal, e não eram necessariamente isso, tá? Mas eles tinham uma coisa de equilíbrio interessante também, os epicureus, ô Duda, que era o seguinte, eles prezavam pelos prazeres, mas eles sabiam que os prazeres tinham que ser comedidos, porque senão deixavam de ser prazeres, entende? Uma coisa, inclusive, eu estou vivendo essa experiência exatamente de ontem para hoje aqui na minha casa. O Davi falou para mim, poxa pai, tá faltando um doce de leite em pote, né? Eu falei, você quer qual? Daquele de tablete? Que eu me amarro no de tablete. O Davi falou, não, eu quero daquele de pote mesmo, que a gente mete a colher assim. E aí ontem a gente precisou fazer algumas compras, eu já coloquei aquele pote lá para trazer para casa. Lavei, obviamente, né? Lavei com sabão, a gente está com essas neuras aí. Mas enfim, estou querendo dizer o seguinte, se você come um pedacinho daquele doce de leite, é bom, mas um pouco é bom, mas daqui a pouco, se você come bastante, perde o prazer. Então os epicureus prezavam pelo prazer, mas também um prazer comedido. E mais uma vez, eram prazeres simples da vida, tá? Eles eram meio anarquistas, tá? Esse tipo de filósofo aí, os epicureus, os estoicos, eles eram meio anarquistas. Os estoicos, então, já que a Duda tocou nos epicureus, os estoicos tinham um outro tipo de filosofia, que era... Eles entendiam o seguinte... Era um pouco fatalista, ou seja, a vida tem certas fatalidades, mas eles tinham algo de otimismo. Tem coisas interessantes aí nessas filosofias, né? Enquanto comportamento humano. Ele vai dizer o seguinte, olha, a vida tem certa fatalidade, tem coisa que não dá para mudar, então o que não dá para mudar, que eu aprenda a lidar com aquilo que não dá para mudar. Então, o grande problema não é o que está acontecendo, era uma das frases aí dos estoicos. O grande problema é como eu lido com aquilo que está acontecendo, né? Ou seja, é uma sabedoria que muitas vezes a gente procura usar também. Então os epicureus e os estoicos estavam ali, Paulo começa a pregar, a anunciar ali, e eles entendem que são deuses, novos deuses, deuses estranhos, quais? Jesus e a ressurreição. Paulo então é levado para o Areópago e Paulo inicia o seu discurso, né? O seu discurso... e no seu discurso ele fala senhores atenienses. Lembram que a gente já viu outras palavras de Paulo, de Pedro pregando, em que eles dizem varões, irmãos israelitas, varões judeus. Ou seja, aqui ele não vai falar varões judeus, homens judeus, né? E ele vai, a expressão que ele usa é no verso 22, olha, senhores atenienses, né? Essa expressão senhores atenienses remete a um grande orador que aquela região tinha, chamado Demóstenes. Ele era orador, era político e tinha alguma coisa também com jurídico, preparava peças jurídicas, e a expressão que ele usava era homens de Atenas. Então essa expressão senhores atenienses faz com que ele tenha uma certa identidade ali com aquelas pessoas e que aquelas pessoas param para ouvi-lo. E a pregação dele vem sendo essa, como eu falei no início, ele pega esse link, né? Ele faz essa ligação com o tal altar, com o tal lugar ao Deus desconhecido e diz, é por aí que eu vou trilhar o anúncio do Evangelho. Senhores atenienses. E ele fala com respeito, olha o que ele diz. Bom, alguns acham isso aí um pouco, como fala? Alguns acham que não foi respeito, foi uma ironia, porque ele diz assim, senhores atenienses, eu em tudo tenho visto que vocês são muito religiosos. E aí a maioria dos comentaristas, e eu concordo com essa maioria, vai dizer que não, que isso não era uma ironia, um deboche da parte dele, pelo contrário, era uma questão religiosa. O coração humano é religioso. Olha a nossa sociedade como é religiosa, e olha a nossa sociedade como está nesse momento religiosa, né? Mais religiosa ainda, né? O desejo do meu coração é que todo esse sentimento religioso seja de fato um amor a Deus, um amor a Cristo. Que a grande verdade é a seguinte, gente,
Se Deus me manter vivo, ou se Deus me levar, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus fizer do jeito que eu peço, se não fizer do jeito que eu peço, bendito seja o nome do Senhor. Lembra daquela expressão do apóstolo Paulo lá na epístola aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, quando ele diz assim: foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse, e eu pedi ao Senhor que me afastasse esse espinho da carne por 3 vezes. E o Senhor me disse: não, a minha graça te basta. Tá bom, não fui eu que acrescentei aqui, né? A mensagem lá é: eu pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho da carne, e ele me disse: a minha graça te basta, dando-nos a entender que não foi atendido na sua oração. E continuou um servo de Deus ali temendo ao Senhor. Seja bem-vindo, Vinícius, grande Vini, meu amigo, Ursi, sejam bem-vindos, irmãos, amigos. Fiquem o tempo que puderem aí, tá bom? Contribuam com a gente. Mas enfim, então vamos lá. E aí ele pega dessa mensagem: vocês são em tudo religiosos. É verdade, o coração humano tem esse sentimento religioso. Por isso é que a gente cria ídolo. Por isso é que nós criamos deuses à nossa imagem e semelhança. Por isso é que nós criamos deuses com os poderes que nós humanos temos. Por isso é que nós criamos deuses com os critérios que nós temos. Se você for olhar as religiões em todo o mundo, você vai entender que as religiões todas concebem uma coisa: o ser humano está afastado de Deus porque é um errante. Uns chamam de pecado, outros nem gostam dessa palavra, mas as religiões tratam desse assunto. A diferença entre cristianismo e qualquer outra religião é que no cristianismo, é que em qualquer outra religião, nós pagamos pelos nossos pecados. Aí nós pagamos por meio de autoflagelações, ou por meio de sermos bons, de sermos melhores. O fato é que nós pagamos. E no cristianismo, alguém paga por nós. No cristianismo, na fé cristã, Jesus pagou os nossos pecados por nós. Aí a grande diferença. Ele fez um sacrifício substitutivo, e com essa substituição ele me redime na cruz do Calvário. Então a idolatria é isso, é eu continuar com esse sentimento religioso, porque ele está em mim, ele é da nossa natureza, Deus nos criou assim, e sem me voltar para Deus eu crio ídolos ao fim de que eu diga: esses são meus deuses, ou apacenta o meu coração, ou apacenta o anseio religioso do meu coração. Ele diz isso: eu estou vendo que vocês são isso, vocês só não conhecem o Deus verdadeiro, vocês só não conhecem o Deus Todo-Poderoso. E aí ele pega dessa palavra, ele diz aqui: olha, senhores atenienses, eu passei observando os objetos do vosso culto e encontrei tanta coisa, inclusive um altar chamado ao Deus desconhecido. Pois olha, esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente esse que eu vos anuncio. Ele é o Deus que fez todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é criador dos céus e da terra. Percebe? Ele não está trazendo citação do Antigo Testamento, embora ele esteja trazendo conceitos do Antigo Testamento, conceitos da revelação dada para os judeus. Mas ele não está fazendo citação de profeta, nem citação de salmo, né? Nem citação do livro da lei, chamado Pentateuco, né? De Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não está fazendo citação desses livros. Não obstante, ele está trazendo conceitos desses livros. Foi Deus quem criou todas as coisas. Em Gênesis vivemos isso, né? Ora, a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja. E as coisas passaram a haver, passaram a existir. Então ele traz esse conceito. Foi ele quem criou todas as coisas. Se ele criou todas as coisas, veja, ele não habita em casas, em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita em igrejas. Ele não habita em lugares. Deus não mora em lugares feitos de tijolos. Chamamos as igrejas de casa de Deus, porque é na casa de Deus que nós nos reunimos para adorar o Senhor. Chamamos ali de casa de Deus. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, é o que ele está dizendo. Ele criou todas as coisas, não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas como se ele precisasse de alguma coisa nossa. Como se ele precisasse de um alimento que a gente dê, como se ele precisasse do dinheiro que a gente tem. Deus não precisa de nada disso. A conversa de dízimos e ofertas, esse é outro assunto, né? Para a manutenção da obra do Senhor, para a expansão do reino, para a assistência do necessitado. Mas não é que Deus precise, né? Deus não precisa de nós. Deus não, é o que ele está dizendo. Não habita em mãos humanas, e nem precisa de nenhuma coisa nossa, porque é Ele
Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Se o teu coração pulsa, né? Se o teu coração bate, se você está respirando e o teu pulmão puxa, é pela graça de Deus, é por Deus. Rendamos graças ao Senhor enquanto respirarmos, ainda que nos arrastemos. Rendamos graças ao Senhor enquanto respirarmos. De um só ele fez, olha só, ele está trazendo o Antigo Testamento, ele não está trazendo citação, mas está trazendo o Antigo Testamento. De um só fez toda a raça humana. Ora, esse conhecimento a gente tem. Gênesis 1, verso 26, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação do primeiro homem, de um fez toda a raça humana. Então ele está trazendo conceitos do Antigo Testamento, sem contudo fazer citações literais ali. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos. Eu acho muito rica essa coisa do tempo e os limites da habitação, para buscarem a Deus, para os seres humanos buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Olha que palavra provocativa bonita, interessante. Deus nos colocou na terra para que a gente busque a Ele, mas na verdade a gente não tem como achar Deus. Na verdade Deus se revela a nós, e é porque Ele se revela que nós o encontramos. É Ele quem cruza conosco no curso da nossa história. É Ele quem se apresenta para nós no curso da nossa história e nos faz ter esse encantamento, nos maravilharmos com Ele, né? Eu quero fazer uma live um dia para falar sobre beleza, para falar da beleza e da fé, porque Deus é a beleza, né? Dostoiévski, que é um escritor russo, falecido já, mas em que ele vai dizer num dos seus livros lá, ele vai dizer: a beleza salvará o mundo. Olha a necessidade de beleza, né? Adélia Prado, poetisa mineira, ela vai dizer assim: o mundo precisa de beleza, gente. Beleza não é artigo de luxo. Palavras dela. Adélia Prado é uma poetisa mineira de Divinópolis, viva, faz 85 anos esse ano, né? Eu sou muito fã dela, e ela, em suas palavras, ela diz: o mundo precisa de beleza. Tá faltando beleza nas artes, está faltando beleza na fé, está faltando beleza nas relações. O mundo precisa de beleza. Aí a gente abre a Bíblia e abre, por exemplo, lá no Salmo 96, no verso 9, ou no Salmo 29, no verso 2, e a gente encontra a seguinte expressão: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aí a gente vê Jesus vindo ao mundo e falando conosco em tom de beleza. Para, Ricardo, aquieta a tua ansiedade. Olha para os lírios dos campos, olha para as aves do céu. Gente, isso é poesia pura, né? Jesus me comove, me chama, se revela a mim com palavras de beleza. Então, mais uma vez, o Paulo vai dizer, se não me enveredo por esse assunto, que é o que eu gosto muito. Mas o Paulo vai dizer aqui, olha, ele nos criou para que nós o encontrássemos. Se tateando, pudéssemos achá-lo. Mas ele não está longe. Claro, é ele quem se revela, e é por isso que a gente encontra Deus, que a gente encontra o Senhor. Bem-vinda, Marilúcia. Seja bem-vinda. E aí ele continua dizendo aqui, olha: pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns de vossos poetas têm dito. Eu achei interessante isso, queria destacar com os irmãos. Ele traz isso, olha, por um lado, ele não faz citações do Antigo Testamento, né? Não faz citações diretas, ele traz vários conceitos do Antigo Testamento, mas não faz citação de profeta, de salmo, conforme a gente já tem dito aqui, mas ele faz citação de um poeta conhecido por eles. E a expressão é essa aqui, ó, verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos, plural, dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E ele faz referência aí a pelo menos dois poetas aí, a Arato de Solis e a Epimênides, que são poetas que carregam em suas obras essa expressão: somos geração de Deus. Então percebe, ele vai pegando a cultura daquele povo, ele vai pegando a capacidade de compreensão que aquele povo tem para poder anunciar Deus, para poder anunciar o Evangelho. E aí o verso 29, ele estabelece uma lógica. Ora, pois, sendo, pois, geração de Deus, se nós somos geração de Deus que criou todas as coisas, a gente não deve pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra preciosa, trabalhado pela arte e pela imaginação do homem. E aí vem o verso 30.
que é uma fala comum em qualquer outra pregação, que é arrependei-vos, que é ele nos chama para o arrependimento. Se fomos assim até agora, ele não levou em conta o tempo do desconhecimento. A tradução aqui vai falar do tempo da ignorância, né? Do ignorar, o tempo em que ignorávamos isso, o tempo em que desconhecíamos isso. Então ele vai dizer, ora, verso 30, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica, anuncia a todos os homens, a todas as pessoas, que em toda parte se arrependam, porque ele estabeleceu um dia, hoje a chamada é para o arrependimento, mas ele estabeleceu um dia em que há de vir para julgar, e julgar por meio de Cristo. Interessante, né? A gente, Jesus é bom, mas Jesus não é bom. Mas é Jesus quem diz que ele será o nosso julgador. Na verdade, o grande julgamento é simples, é crer em Jesus Cristo é salvo, não crer em Jesus Cristo não é salvo. Porque pelas nossas obras, por mais bonzinhos que sejamos, eu sei que tem muita gente boa, né? Eu sei que tem muita gente que nem em Deus crê e que tem boas atitudes, melhores do que muitos que creem em Deus, do que muitos que são cristãos. É verdade, mas não é isso que nos salva. Não é a nossa caridade que nos salva. Não são as obras que nos salvam. É a salvação que nos leva para as obras. A salvação não depende da caridade. A caridade depende da salvação. A salvação não depende. Não fazemos obras para ser salvos. É o contrário. Somos salvos para fazer obras, para fazer boas obras. Não fazemos caridade para ser salvos. É o contrário. Jesus nos salvou pela sua graça, de graça. Então, somente pela fé, pelo arrependimento, né, e pela confissão. E aí, uma vez salvos por Jesus, vamos fazer a obra de Jesus. Vamos fazer a caridade, vamos fazer a obra de amor. Então ele diz, ora, e é isso que eu queria dizer aqui. Eu queria destacar 2 pontos rapidamente, então, para a gente encerrar. O primeiro é esse ponto em que o próprio Senhor Jesus Cristo, que será o juiz. Abre comigo em João, no capítulo 5, do verso 22 ao verso 27. Nosso Senhor Jesus Cristo, que vem se mostrando amor, também vem se mostrando justiça. E ele vai dizer assim, para os seus ouvintes e para nós também. João 5, de 22 a 27. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Entende? Não entra em juízo, aquilo que a gente falou. É aceitar Jesus, não entra em juízo. Vou repetir. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então esse é o destaque que eu queria dar, que está em João 5, de 22 a 27, anota aí, se você não conseguiu acompanhar, depois você lê. E eu queria destacar esse verso 30 também, quando ele fala assim, ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Eu acho belíssimo isso. Primeiro que a gente vai encontrar isso em outras passagens, e outra que a gente vai encontrar o apóstolo Paulo falando isso de si mesmo. Paulo vai dizer assim, eu era um ignorante, eu persegui a igreja de Deus. Jesus diz assim, em João, no capítulo 16, no verso 1, para os seus discípulos, e portanto para você também, tá bom? Essa palavra é para você. Olha que bênção. Essa bênção é para você. Jesus diz assim para nós, haverá um tempo em que eles vos expulsarão da sinagoga, e haverá ainda um tempo em que aqueles que vos matarem julgarão com isso estarem tributando culto a Deus. Oh, que palavra abençoada. Então, toma posse dessa bênção, meu irmão. João 16, verso 1. Haverá um tempo em que aqueles que vos perseguirem e vos matarem julgarão com isso tributar culto a Deus. Oh, que bênção maravilhosa, hein? Então, Paulo foi um desses. Paulo foi um perseguidor da igreja. E ele relata sobre si mesmo dizendo isso.
Está lá na primeira epístola a Timóteo. Vamos abrir lá no capítulo 1. Lembra que eu falei que Timóteo era um discípulo que ele encontrou em Listra, exatamente nessa segunda viagem missionária? E depois falei, anota aí e conheça as epístolas que ele escreveu para Timóteo. Na primeira epístola a Timóteo, ele fala dessa ideia do tempo. Vamos só lembrar, ele está falando, na passagem que lemos, ele está falando para os atenienses: fiquem tranquilos, o que vocês fizeram no tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ele chama agora aos homens para que se arrependam, para que creiam em Jesus, para que tenham em Cristo seu Salvador. Mais uma vez, ele não levou em conta o tempo da ignorância. Se vocês fizeram isso na ignorância, ok. Ele está chamando agora para que nós abandonemos as idolatrias e nos voltemos para Ele. E é interessante que, mais uma vez, ele não é alguém que está atrás de uma moita jogando pedra nos outros. Ele diz, eu estou nessa, porque nós todos estamos nessa, gente. Essa é a grande questão. Nós todos carecemos da graça e da salvação, e a salvação vem à medida que a gente abre o nosso coração e crê em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Olha o que ele diz de si mesmo, sobre essa coisa do tempo da ignorância e de Deus não ter levado em conta esse tempo da ignorância. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. A ênfase está no verso 13. No verso 13 diz assim, ó, a gente vai ler tudo, tá? Mas vou começar pelo 13 para depois ler tudo. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Ou seja, Deus não chama justos. A gente não está com Jesus porque a gente é bonzinho, gente. A gente está com Jesus, a gente precisa de Jesus porque a gente é malzinho. A violência, o assassinato, o roubo, a lascívia, a vaidade, a arrogância, isso está dentro do nosso coração. Como é que você vai tirar isso dentro do coração? E como é que você vai dizer para Deus assim, eu mereço? Deus vai olhar, é sério que você acha que merece? É sério que você acha que eu tolero coisas como mentira, soberba, vaidade, fofoca, lascívia? Não, mas eu não matei ninguém. Mas é sério que você acha que isso aqui não me agride? Mentira, fofoca, violência, arrogância, egoísmo. Aliás, arrogância do próprio argumento de dizer que eu mereço, né? Deus não leva em conta o tempo que a gente não sabia. É para a gente parar e falar, Senhor, perdoa, eu não sabia, nem eu sabia que eu era tanto assim. Eu me comparo com os outros, e me comparando com os outros eu falo, eu sou um cara legal. Me comparando com os outros eu digo, eu sou um sujeito ético, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, eu não faço mal a ninguém. Desculpa, eu não tinha entendido, eu não entendia que era isso. É quando ele me desnuda e diz, se olha na frente do espelho, Ricardo, e vê quem você é. E eu digo, meu Deus, eu preciso de salvação. Meu Deus, aí aquilo que a gente viu no domingo passado lá na igreja, né? Salmo 51, verso 10, não dá para mim, sozinho não dá para mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, faz tu essa obra, cria em mim, que venha do Senhor, cria em mim um coração diferente. Vamos lá, Paulo falou para os atenienses, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, da idolatria. Mas agora chama todos os homens que se arrependem. E Paulo vai falar de si mesmo. Eu também fui um ignorante. Eu também desconhecia essas coisas da graça de Deus. Por isso é que ele me alcançou. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de 12 a 15. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ora, Paulo está dizendo, ora, eu sou um ministro do Evangelho, ora, eu sou um anunciador do Evangelho. Eu sofro pelo Evangelho, eu sou um anunciador do Evangelho, é o que Paulo está dizendo. Que absurdo! Como que Deus foi fazer isso comigo? Logo ele podia pegar uma pessoa boazinha. Qual é o meu currículo? Ele podia dizer assim, claro que Deus está fazendo isso comigo. Eu sou um sujeito de uma oratória maravilhosa. Eu sou um sujeito de um bom testemunho, de um bom exemplo para todo mundo, né? Mas não é isso que ele vai dizer. Ele diz, Deus fez isso comigo, sendo eu isso aqui, ó. Mais uma vez, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância,
na incredulidade. Misericórdia. Deus deu misericórdia. O que é misericórdia, gente? União de duas palavras. Córdia, coração, e miséria. Misericórdia é compaixão do nosso estado de miséria. Deus tem compaixão do nosso estado de miséria, por isso nos alcança com a sua graça, com a sua salvação. E aí ele vai dizer, verso 14, de 1 Timóteo 1. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, qual palavra? A palavra de Deus, e digna de toda aceitação. Qual palavra que é fiel, que é a palavra de Deus? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha, entende? Ele não está dizendo assim, claro, aquelas pessoas estão erradas, mas eu sou uma pessoa... Ele está dizendo dos pecadores, mas quem peca mais? Quem é o principal? Ele, acaba a discussão, sou eu. O principal sou eu. Por isso é que Deus me alcançou. Essa palavra é fiel. Que Deus veio ao mundo, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aplicando o que aplicou, a experiência que viveu por se perceber pecador e alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus, trazendo essa experiência agora para o povo ateniense. Atenienses, senhores atenienses, eu vi que vocês são em tudo muito religiosos, isso é respeitável, o coração do homem é religioso. Mas vocês praticam idolatria sem conhecer a Deus, mas são tão religiosos que têm um lugar em que vocês chamam ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês não conhecem e que adoram sem conhecer é exatamente esse que eu vos anuncio, que fez todas as coisas, inclusive a nós, que não mora numa casa construída por tijolos, que nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Foi Ele quem nos fez e Ele hoje nos chama para o arrependimento, para a fé, porque Ele não levou em conta o tempo do desconhecimento, o tempo da ignorância. E eu sei disso, eu vivi isso, é onde ele vai dizer agora aqui na primeira epístola a Timóteo, né? Eu era o principal, eu sou o principal dos pecadores. Ele fez de mim um pregador do evangelho. Fez de mim de perseguidor, eu perseguia. Ele fez com que eu me tornasse um perseguido. Ele fez com que aquela bênção que Jesus falou em João 16:1, haverá um tempo em que aqueles que vos perseguirem e vos maltratarem e vos matarem julgarão, considerarão que estarão prestando um culto, fazendo um favor, fazendo a vontade de Deus. Olha que palavra forte. Haverá um tempo em que aqueles que vos perseguirem e vos matarem julgarão com isso, que estão agradando a Deus, estão fazendo para agradar a Deus. Foi o que ele tinha feito no passado. E agora ele era, pelo contrário, agora ele era o perseguido, né? Mas a ênfase que eu quero dar é essa ideia do tempo, né? Ele não levou em conta o tempo do desconhecimento, o tempo em que o tempo que você não conhecia a palavra de Deus, o tempo que a gente não conhecia a palavra de Deus, o tempo que os atenienses não conheciam a palavra de Deus, o tempo que a palavra do Evangelho, que a palavra do Antigo Testamento Paulo já conhecia, mas o tempo que a palavra do Evangelho não tinha chegado ainda ao coração e à vida de Paulo. E ele diz, eu sei que é assim, né? Eu sei que é assim, eu vencio isso. A gente não é um melhor do que o outro. Nós somos todos igualmente carentes da graça, da salvação, da misericórdia do Senhor. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. É Deus quem nos alcança, é Deus quem nos salva e é Deus quem nos sustenta. Se nele permanecemos, não é porque somos capazes, mas é porque Ele nos sustenta. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus, João no capítulo 6. E aquele que vem a mim, eu de modo algum o lançarei fora. Das minhas mãos nada nem ninguém pode tirar. É Jesus quem nos sustenta nele.